Quem passa pela área central de Piém já conhece os estabelecimentos e os comerciantes que atuam por aqui. Uma das figuras mais tradicionais e conhecidas aqui na cidade é Jair Pires, proprietário da Loja Pires e que também atua um ramo um tanto quanto diferente, a Funerária Pires. São mais de 40 anos prestando serviço em Piém e ele compartilha conosco um pouco da história atuando nesta atividade. Então o início foi lá no ano de 1981 que a gente iniciou, né? Através de uns caras de Curitiba, que eu trabalhava para eles um negócio agropecuário que chamava na época Café do Paraná, hoje não existe mais, fazem 40 e poucos anos, né? E então eu trabalhava para eles e eles abriram a funerária para mim cuidar para eles, ganhando uma comissão sobre as vendas, né? E aí foi o meu início. Eu agora não vou ter assim lembrança de quem que foi o primeiro, mas só lembro que a gente tinha uma sala alugada, que era ainda no salão do Pedro Pecos, que diziam, né? Depois, mais tarde, o Pedro Peco virou para salão de baile, depois a gente alugou uma salinha do Reinaldo Mendes, onde ele tinha comércio. E daí, futuramente, que eu me instalei aqui, né, em casa, uma salinha que eu fiz do lado da casa. E hoje, atualmente, eu estou instalado lá em cima, também numa sala alugada ainda. Hoje, por exemplo, os caixões já são outros. Naquela época ainda era coberto de tecido. Eu lembro que a gente trabalhava principalmente com tecido roxo, né? Hoje já é tudo invernizado, já é uma coisa diferente. Flores, a gente usava flor do jardim. Hoje já tem outro sistema para colocar dentro da urna para depois encher de flores. Naquela época a gente tinha que usar o cedrinho, cortar bastante cedrinho, aquela diferença que fica dentro da urna, encher de cedrinho para depois colocar as flores, né? E usava-se flor de jardim, porque naquela época não tinha floricultura. Hoje usa-se mais o crisântemo, né, de floricultura. Hoje, 80%, vamos dizer, dos corpos tem que passar por tratamento que nós chamamos de tanatopraxia, que é o nome. Muitos dizem só tanato, né? Esse tratamento daí hoje eu faço em São Bento, porque tem que ser uma sala especial, né? E devido ao movimento aqui não compensava para mim fazer esse tipo de coisa, para fazer esse tratamento. Então abri convênio com uma funerária em São Bento e até hoje faço lá. Mas, como eu te disse, 80% dos corpos tem que ser feito. Devido que hoje nós temos muito câncer, né? Eu já tenho mais de 60 anos, então era impedido pela saúde, né, de eu continuar nessa atividade. Aí eles fizeram um contrato com uma outra funerária, onde eu deixei de atender Covid. Porque eu atendia Covid e naquela época eu tinha que ficar 15 dias em casa. Então eu atendia o funeral, tinha que fazer uma ficha na Secretaria de Saúde e eles me deixavam eu e minha esposa 15 dias dentro de casa. Fechadinho como tivesse Covid. Só porque eu atendi um funeral de uma pessoa de Covid. Eu devo ter atendido uns 3 ou 4, aí parei. E eu acho que durante o tempo de Covid, que daí a outra funerária assumiu para fazer esse serviço, eu acho que foi mais de 100 pessoas, entre Covid e não Covid, porque muitos foram sepultados, achavam que era e na verdade às vezes nem era Covid, né? Eu já enterrei meu pai. Não, eu não preparei, outros prepararam, mas eu tive que estar presente ali para mostrar para o pessoal que queria dar uma mão para mim, como é que fazia as coisas, né? Então já enterrei meu pai, já enterrei avós, já enterrei padre, já enterrei prefeito, já enterrei vereador. Então em 43 anos a gente mexeu com muitas profissões, vamos dizer, né, de pessoas que faleceram. Fica marcado, inclusive o padre Ramiro, ficou bem marcado, que eu ainda tive que buscar ele em Curitiba, né? Depois preparar tudo aqui no Piém. Esse me marcou muito, porque eu gostava muito desse padre, né? Hoje se fala que cada um tem que ter o seu dom. Eu acho que aqui, quando eu iniciei, com certeza foi o meu dom, porque hoje eu gostava daquela época e ainda continuo há 43 anos, ainda gosto do que eu faço, né? O mais
emocionante que foi uma vez que eu peguei um senhor enforcado há mais de 15 dias no mato aí, em Piên, né? Daí vocês podem imaginar 15 dias ficar numa corda aí, o estado que fica, né? Então aí não foi fácil para arrumar, né? Nem tinha como arrumar, né? Colocar no caixão, sem velório e cemitério, né? Esse corpo teve que passar pelo Instituto Médico Legal, em Curitiba, para depois ser sepultado. Assim, é uma coisa que, como já falei para você, eu gosto, né, de fazer, porque hoje qualquer coisa acho que você faz, seja profissão que seja, você tem que ter um carinho, um amor àquilo que está fazendo. E de mais a mais você está com pessoas, com famílias, às vezes bem transtornadas, né? Então eu gosto de fazer isso. Gostei desde a época que comecei e hoje ainda com meus 69 anos, uns 43 de atividade, 69 anos de idade, e ainda gosto de fazer esse serviço. Só se eu tiver algum problema de saúde que me impeça de eu dirigir e me locomover, senão eu quero ir até o final da minha vida trabalhando. Se Deus quiser. E eu sei que Ele quer. Comecei, então vamos até o final da minha vida também, né?